A paz do Senhor Jesus. Amém. Seja com todos, né? Deus abençoa e queira abençoar e fortalecer os nossos corações para que a sua palavra ache lugar em nós. Vamos meditar na palavra do Senhor essa noite. Evangelho segundo escreveu São João. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, do verso 1 a alguns versículos. Louvado o nome do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não der fruto, corta-o, e todo aquele que der fruto, limpa-o, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. O que permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. Amém? Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Guardando, né? Observando com atenção a palavra do Senhor. Nós vamos fazer aqui nesse período essa reflexão. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Quando nós abrimos a palavra de Deus e começamos a estudá-la, a meditar no que o Senhor ele falou, porque a palavra de Deus, o Senhor a ordenou como uma carta de amor, uma carta do próprio Deus para que ela fosse não apenas lida, mas estudada e aprofundada. Em cada palavra, em cada texto que o Senhor falou, há mistérios e há algo profundo para que nós pudéssemos aprender e extrair o alimento para a nossa alma, para que nós pudéssemos ser fortes, fortalecidos no Senhor. E aqui o princípio que o Senhor fala isso é sobre uma comparação que o Senhor Jesus ele está fazendo de uma planta, da videira, com ele e a igreja, para que a igreja possa compreender o que significa isso. O Senhor Jesus é a videira e o Pai é o cuidador. Isso para nós que somos unicistas é simples compreender. Às vezes eu ouvi aqui alguém ler um versículo que diz que o homem natural não pode entender as coisas espirituais, mas os homens espirituais, ou aqueles que vivem no Espírito do Senhor, podem compreender. Então, para nós fica fácil. O Senhor é a videira e o Pai é o lavrador. O Pai é o cuidador, é Ele quem cuida dessa videira. É Ele quem cuida dos ramos dessa videira. Isso se refere intrinsecamente porque Cristo é o corpo do Pai, é a pessoa exata do Senhor Deus, é a imagem exata. E como a igreja é os seus membros em particular, então é representada, né, aqui nesta planta como os galhos
que estão ligados ao ramo, que está ligado à videira, para poder produzir um fruto. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E o Pai, que é o Espírito, assim como o Senhor, o nosso Deus, enviou a Jesus e colocou de uma forma plena o Espírito naquele corpo, naquela pessoa, porque ele era a imagem do Senhor, para, pelo Espírito, produzir todos os frutos, todas as bênçãos que o Senhor produziu, é o que Jesus está explicando. O cuidar da videira, o cuidar dos ramos, ou estar na videira ou estar nos ramos, é para que também a igreja como ramos, né, ligado a igreja como ramos ligado a essa videira, ela também pudesse produzir os mesmos frutos. Ela pudesse dar os mesmos frutos que ele deu. Se nós voltarmos um pouquinho, olharmos lá em 2 Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, lá o Paulo, ele vai explicar que a igreja, como membro do corpo de Cristo, ela recebe vários dons que vêm do Senhor, dons da sabedoria, dom de curar, dom de falar línguas, o dom da fé, o dom de fazer milagres e prodígios. E ali a cada ponto que o Paulo ele vai falando, ele vai dizendo que é o Espírito que opera essas coisas em cada um. E aí ele vai citando cada vez que ele vai falando de algum dom, que é colocado nos membros em particular, individualmente, que enviam os apóstolos e tal, ele vai dizendo que é o Espírito e ele termina, o mesmo Espírito opera essas coisas em cada um. Os dons são muitos, são variados, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o lavrador, que é o que cuida da videira e que também que cuida dos ramos, que é o Pai, que é o Espírito, é ele que atua, é ele que habita na igreja, distribuindo, né, essas bênçãos, distribuindo esses dons, e essa distribuição de dons e de bênçãos sobre a igreja é o cuidado de Deus para com o seu povo, né? É o cuidado de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que a gente pode extrair mais um pouquinho deste texto e observar entre o povo de Deus é que a igreja, como ela foi doutrinada pelo apóstolo e tinha plena consciência, hoje da mesma forma, a nossa igreja ou o povo de Deus, ele precisa assimilar, ter consciência do que é essa união, essa comunhão que o Senhor Deus tanto trabalhou, que o Senhor Deus fez um grande sacrifício para que ela pudesse ser beneficiada dessas bênçãos, para que ela pudesse compreender o que ele fez, entender a identidade, a colocação do Senhor para ela, para que ela também pudesse desfrutar daquelas bênçãos ou dos cuidados do Pai, a fim dela ser vitoriosa nesse mundo. E aí é onde entra a compreensão da palavra, porque a palavra, ela lida apenas, muitas vezes a gente passa por cima do significado que ela traz. O alimento, mas a palavra, ela é estudada, ou ela remoída, né, porque nós somos a ovelha, então nós conseguimos absorver o que significa e o que o Senhor está falando para nós. Não apenas de juízo, porque a Bíblia fala de juízo também, mas não apenas de juízo, mas também de bênção. E nesse contexto, o Senhor fala mais de bênção do que de juízo. Porque a igreja, ela era considerada, antes de ser igreja, como o jambuzeiro, uma árvore infrutífera, uma árvore que não dá o fruto bom, ou seja, que não poderia ser enxertada. Mas o Senhor, pela sua graça, quando Ele enxertou ela, aí então agora ela tornou-se participante da seiva, ela tornou-se participante do natural, para que ela pudesse também ter as bênçãos do natural. E as bênçãos do natural, né, ou da árvore natural, a bênção do natural, é as bênçãos que o Senhor Deus, Ele derrama por intermédio do seu Espírito.
E como essas bênçãos elas chegam nas mãos dos cristãos hoje. Louvado seja Deus. Simplesmente pela compreensão da palavra. A partir do momento que o homem de Deus entrega os seus caminhos ao Senhor. Que o salmista diz, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele deixa os seus caminhos na mão do Senhor, não anda mais nos seus próprios caminhos, porque o homem nos seus próprios caminhos é um caminho mau, é um caminho de impiedade, é um caminho pecaminoso. Então deixa os caminhos pecaminosos de impiedade, entrega aos santos caminhos do Senhor, com confiança nele, ele tudo fará. Então aí o Senhor Deus, ele vai encaminhar de realizar as obras quando há a confiança e quando há uma entrega. E nós não podemos entregar ao Senhor sem essa libertação. Somente o conhecimento, ele liberta o homem de todos os mal, de toda a ignorância. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Somente o conhecimento, ele pode libertar o homem. E aqui o Senhor está trazendo um conhecimento de uma ligação, de uma comunhão tão profunda entre o homem, o servo dele, e o Senhor Jesus Cristo, para produzir frutos, os quais o próprio Espírito é quem vai operar, porque a Bíblia diz que o Pai, ele é o lavrador, ele é o cuidador. Ele não é o outro que joga água de longe, não. Ele é aquele que influi a água de dentro para de fora para dentro, lá no interior, para depois ela jorrar, que é o Espírito Santo, porque Deus é Espírito, é Ele que influi. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá em João 20, 22, Ele disse, recebei o Espírito Santo, e Ele soprou neles o Espírito Santo, como que se sopra dentro de um balão. Então Ele soprou o Espírito Santo para dentro deles. Isso para quê? Para que de dentro deles ela pudesse jorrar, de dentro deles elas pudessem fruir. Então é de dentro do homem de Deus, que vai manifestar o fruto, que vai sair as bênçãos, que vai sair o fruto. E quando a igreja ela começa a compreender, quando nós entendemos a dimensão das palavras do Senhor, e o nível em que o Senhor, ele na sua obra, ele colocou a igreja, aí então que a igreja começa a receber, a igreja começa a participar das bênçãos que o Senhor Deus tem. Começa a participar da graça que Ele tem, começa a andar do jeito que Ele ordenou para que ela andasse. A igreja não pode, na verdade, irmãos, pela palavra, a igreja não pode, nem homens e nem mulheres de Deus, nem individual, não pode andar lamentando, reclamando, murmurando. Não, porque a obra foi muito grande. Então, nós temos que andar regozijando, alegrando. A Bíblia fala muito em alegrar, em regozijar. Por quê? Primeiro, nós regozijamos pelo que Ele fez. Pela grande obra que Ele fez. Porque tudo está em torno do que o Senhor fez. Na verdade, toda a obra, toda a nossa bênção, todo o nosso segmento, ele está em torno primeiro do que Ele fez. Aí, depois que nós lançamos toda a nossa fé, toda a nossa confiança naquilo que já está feito, naquilo que o Senhor Deus fez por nós e ordenou para cada um de nós, aí sim é que nós vamos então fazer o que Ele ordenou. Igual aqui, primeiro Ele disse que todo ramo em mim que não der fruto, esse corta, mas todo ramo que der fruto, esse limpa. Porque Ele diz, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Então permanece em mim, permanecendo no Senhor, tanto para dar fruto como para ser limpo. Ou seja, se alguém estiver alguma escória, se alguém no Senhor, porque existe o crente no Senhor, se ele tiver alguma escória de pecado, alguma sujeira por falta de compreensão, por falta de fé, por falta de força, alguma coisa assim, o que o Senhor ordena é o seguinte: permanece em mim, para que eu possa permanecer em vós. Não saia, não desvia, não deixe os caminhos do Senhor, como muitos acostumam, vão para o mundo, vão para as religiões. Não deixe, porque quando a pessoa
é acometido, ou quando a pessoa se extravia por causa de algum pecado, a primeira intenção é deixar a Cristo, é deixar a igreja. O Senhor está dizendo, não deixe, permanece em mim e eu permanecerei em vós. Porque se nós permanecermos com uma decisão no Senhor, e o Senhor permanecer em nós, porque é a promessa dele, então ele diz que este ramo que está na videira, diz que ele será limpo. Ou seja, o Senhor vai limpar, vai tirar toda aquela imundícia, toda aquela sujeira, todo aquele pecado, toda aquela escória. Para que ele vai tirar? Para que dê mais fruto. Se estiver dando pouco fruto, vai dar mais fruto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o homem de si mesmo, sozinho, ninguém pode dar fruto. É por isso que é feito, é pelo que ele fez, e não exatamente pelo que o homem faz. Mas depois que ele fez, agora ele ordenou o homem fazer, porque o servo de Deus, a serva de Deus da igreja, ela será cobrada, todo será cobrado, cada um será julgado e cobrado diante do Senhor pelas suas obras, pelo que tem feito. E sem o Senhor o homem não pode fazer nada, mas no Senhor o homem pode fazer tudo. Então, pela palavra do Senhor, então nós podemos declarar que nós daremos fruto, porque nós estamos ligados na videira. E nós temos o lavrador, que é o Pai, ou seja, nós temos o Espírito Santo em nós, que produz todos os frutos, aonde é o cuidado do Senhor para conosco. Que é todos os dons do Espírito distribuídos entre a igreja para cuidar da igreja. Para cuidar dos membros individualmente, o Senhor cuidando dos membros, doando a cada um do seu espírito. Agora, o que o homem de Deus não pode permanecer sem o conhecimento, sem o entendimento da palavra, sem a compreensão do que ele é em Cristo. Do que é capaz esse lavrador, que é o Espírito de Deus, operar na vida dele. O cristão, o membro do corpo de Cristo, que está enxertado na videira, ele não pode olhar para si como pessoa comum. Porque, em primeiro lugar, ele tem que olhar para si, mas além da capa ou além do corpo, ele tem que olhar para o que está dentro dele. Para aquele que pode mover no espírito dele. Fazer a obra ali no seu interior. Distribuindo os dons e realizando a vontade dele. Quando o homem não sabe a vontade de Deus, aí ele fica na dúvida. Mas quando ele sabe a vontade de Deus, aí então ele pode pedir, ele pode clamar, ele pode declarar, ele pode operar, que será realizado, porque não há impossível para Deus. Se ele falou que você, como ramo, será limpo e dará muito fruto, então é isso que você tem que identificar como esse crente que dá muito fruto. Você entendeu? Você tem que dizer, não, eu sou o crente que eu dou muito fruto, e eu sou o crente que eu estou sendo limpo, estou sendo lavado, limpado pelo lavrador. Louvado e engrandecido o nome do Senhor, porque ele é o lavrador, é ele que limpa. Mas ele não limpa o crente que está fora. Ele não limpa o que desviou, o que caiu. O que caiu, o que desviou, o que está do lado de fora, ele chama. Ele limpa o que permanece. Ele limpa o que não sai, o que não desvia, o que não deixa os caminhos do Senhor. O que assume a palavra, o que assume a identidade de cristão. Aquele que diz, eu sou crente no Senhor e aqui eu vou ficar, na presença de Deus. Ele diz que esse que permanece nele, ele vai permanecer, é uma promessa de Deus. Se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Graças a Deus. E aí ele permanecendo, ele vai limpar. O resultado final é estar limpo por Deus, purificado, para acontecer o tal desejado arrebatamento, a subida da igreja. Que nós tanto pregamos, e os irmãos tanto cantam, né? Eu cheguei aqui e ouvi os irmãos cantando isso. Que o Senhor ele vem buscar a igreja. Mas o que acontece, irmãos, é que até o Senhor buscar a igreja, como é que essa igreja está vivendo? Até o Senhor buscar a igreja, como é que está essa comunhão da igreja com Ele? Está dando fruto.
muito fruto, está sendo limpa? Ou será que ela está sendo suja e suja esperando o arrebatamento da igreja? Você entendeu? Sem estar conectado no Espírito, nessa conexão com o lavrador, levando a vida cristã de qualquer forma, de qualquer jeito, como é que ela está andando até chegar o momento que ela vem buscar esse povo? A Bíblia diz que Deus adquiriu para si um povo zeloso de boas obras. E um povo zeloso de boas obras, aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, é um povo santificado, é um povo cheio de amor, é um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio de bondade, cheio de benignidade, é um povo disposto para as coisas de Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. É um povo ligado na videira, para produzir os frutos que ela produz. Irmãos, é interessante isso, por quê? Porque o que a videira produz? Qual é o fruto da videira? Azeite não. Azeite é oliveira. Ela produz? A videira produz? Uvas. Eu ouvi oliveira. Azeitona? Não. A videira produz uvas. Não é verdade? E Jesus Cristo é a videira. E agora, os ramos colocados nela produz o quê? Os ramos enxertados, os ramos colocados nela, ligados nela, o que os ramos produz? Isso, uvas, cachos de uvas. Então, irmãos, isso aqui é importante nós observar o que foi que ele produziu. Né? É importante na palavra dele e observar no caminhar dele, desde criança, desde menino, como que a Bíblia registra os passos dele, e observar o que foi que ele produziu, porque quando ele está falando de produção, de produzir uva, ele está falando de dar um testemunho, ele está falando de andar, de se manifestar como homem aqui na terra, porque a videira ela é ligada na terra, você entendeu? Os céus é o seu trono, mas a terra é o escabelo de seus pés. A terra é o lugar onde ele pisou, aonde ele plantou e realizou os frutos, ou deu o fruto, ou produziu o fruto, para pegar o jambuzeiro brabo e enxertar também. Colocar o jambuzeiro brabo, colocar você que não dava fruto, para você dar o mesmo fruto que ele deu. O mesmo fruto. Então você tem que acreditar em você, você tem que acreditar no que ele falou que você é capaz, que você pode fazer. Se ele falou que você vai dar fruto, e vai dar muito fruto, e vai ser limpo, você tem que declarar que você vai dar muito fruto, e que você é um crente limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu disse no começo que o crente não pode ser um crente murmurador, reclamão. Ai meu Deus, o trem está ruim, não dou conta não, não vai dar certo não. Ah, eu não vou porque estou assim, não vai ser porque... Irmão, não pode, porque cada vez que você vai declarando essas coisas negativas, ela vai impregnando na sua alma, no seu espírito. Mas cada vez que você declarar a palavra de Deus, você vai dar fruto. Cada vez que você falar a palavra de Deus para você, a palavra de Deus vai gerar em você o que Ele falou, porque não falha. E aí nós temos a declaração da palavra de Deus, porque a declaração da palavra de Deus, ela traz aquilo que não existe, ela traz do mundo espiritual a realidade que está oculta no seio do Deus vivo. As bênçãos que tem na mão dele, que está nele, está na vontade dele, impressa em sua palavra, será a realidade para o seu povo, será a realidade para a sua igreja. E a realidade do que eu estou falando, do que o Senhor está falando, é desses frutos que Ele está dizendo que você vai gerar. Então é todos os frutos do Espírito Santo que o Paulo falou aos irmãos de Gálatas.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Você entendeu? Há uma diferença de estar em Cristo e estar na igreja. Tem muitas pessoas que pensam que estar em Cristo é estar na igreja. E não é bem assim. Amém. Às vezes tem muita pessoa que está na igreja ou está dentro deste templo, mas não está em Cristo. Você entendeu? E nós precisamos estar em Cristo, no Espírito e também na igreja. Também na igreja. Porque a igreja é esse conjunto maravilhoso, esse conjunto de bênção, aonde é distribuído esses dons que o Senhor reparte para cada um, pelo seu Espírito, esse cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Alguém falou para mim, olha, está muito perigoso passar por lá, se eu sei lá, pode acontecer, vai acontecer isso e isso. Falei, não vai não. Não vai, porque eu tenho quem cuida de mim, irmão. E eu ando, e todo aquele que acreditar anda porque é promessa não falha. Eu ando, os anjos andam comigo, os anjos do Senhor andam conosco. E não pode acontecer um mal com o servo do Senhor, porque o Senhor diz que até os fios da sua cabeça está contado. Até o fio. Se ele teve a preocupação de contar os fios que a gente corta, joga fora, que cai ao longo dos anos, né? Vai caindo. Se ele teve a preocupação de contar esses fios, ele não vai ter a preocupação de cuidar da sua alma, que é eterna? Ele não vai ter preocupação de cuidar da sua saúde, que te traz a felicidade e a alegria? Você entendeu? Ele não vai ter preocupação de cuidar de tudo que é seu, para manter você com o sorriso aberto, para manter você sempre avançando, para manter você nesse ano de 2023 triunfante? Mas a palavra de Deus, ela é a palavra de grande confissão. Você sabe o que é a palavra de grande confissão? Eu aprendo, quero aprender, estou aprendendo, vou aprender cada vez mais a falar apenas o que a palavra de Deus diz. Amém. Porque declarar ou falar, confessar a palavra de Deus, há poder em falar as palavras de Deus, em declarar as palavras de Deus. A perca está aí, porque em Provérbios está escrito que a vida e a morte está na poder da língua. Então vamos falar mais do que isso. A saúde e a doença está na língua. A derrota e a vitória está na. A bênção e a maldição está na. Então, a sua vida, ou ir bem ou ir mal, está no poder da sua fala. Verdade. Se você falar com fraqueza, a fraqueza virá. Se você falar de dor, a dor virá. Se você falar do mal, o mal virá. E tudo que você falar, ele virá para você. Mas se você confessar a bênção que o Senhor Deus confessou, ela vai começar a mover a sua vida para a bênção. Se você declarar o poder da palavra vai começar a te encaminhar, te alocar no lugar da palavra, no lugar da bênção. Mas tem que ser como Paulo falou, pelo que por essa graça nós temos que ter muita ousadia no falar. Porque as adversidades do mundo são contrárias. E o crente foi chamado para poder falar a palavra que não é daqui da terra. Foi plantada na terra, mas é semente celestial. É semente do Espírito. O próprio Cristo é a palavra encarnada. E palavra é sêmen. E sêmen é semente. Ele foi plantado aqui na terra, mas é a palavra que veio de cima. Vai observando, você vê o tanto que isso é profundo. Estava analisando nas escrituras. Amém. Essas bênçãos ligadas para dar fruto.
Para dar fruto tem que estar ligado. E para estar ligado, pelo que ele fez, agora eu preciso de saber o que você vai fazer. Deus é verdade. Ele ligou. Você quer ver como que ele ligou? Em uma palavra no Calvário, ele finalizou a ligação. Ele diz assim: está tudo consumado. Ligou. Ele ligou, né? Está tudo ligado. Está ligado. O Pedro disse em outro lugar, está escrito em outro lugar também, que tudo que for ligado aqui na terra, com o Senhor e com os seus servos, é claro, terá sido ligado lá. E tudo que for ligado lá, terá sido ligado aqui também. Ou seja, o que for ligado na terra é o que for plantado aqui através do poder da palavra. Observe o tanto que isso é profundo. A Maria Madalena, ela foi anunciar aos discípulos que o Senhor tinha ressuscitado. Ela correu no sepulcro e foi a primeira missionária do Senhor Jesus a anunciar aos seus servos a ressurreição de Cristo. Foi Maria Madalena. Porque o Senhor tinha libertado ela e a felicidade dela era imensa em servir a Deus. Então ela foi a primeira também a correr lá no sepulcro para poder visitar o Senhor lá no sepulcro, e o Senhor já tinha ressuscitado, apareceu e falou com ela e com outra Maria. E deu ordem para ela, comissionou elas: vai e anuncia aos meus servos, né, porque eles estavam tristes, anuncia a eles que o Senhor vive e eu vou encontrar eles lá na Galileia. Ô, glória! A Maria Madalena. Aqui, ó, tá cheio de irmã Maria Madalena, que foi comissionada por Deus, não foi só os homens, a mulher foi comissionada pelo Senhor para falar que ele está vivo. Entendeu? Para dizer que ele está vivo, que ele ressuscitou. E elas foram e falaram para eles. Chegar lá, estava todo mundo lá, estava Mateus, estava João, estava Tomé, estava Judas, estava todo mundo lá, os discípulos estavam tudo escondidinho lá, com medo. E elas falaram com veracidade: nós vimos o Senhor falou conosco, mandou dizer para vocês que ele está vivo, vocês podem levantar a cabeça, pode alegrar que ele está vivo. Glória a Deus, aleluia. O que eles fizeram? Não acreditaram. Nenhum deles. Ninguém acreditou. Morto depois de 3 dias, dizer que o morto está vivo, ninguém acreditou. E aí, mas o que aconteceu? Um deles plantou uma semente do mal. Um deles foi além de ele não acreditar junto com os outros, ele disse assim: olha, se eu não meter o meu dedo lá no lugar dos cravos, nas mãos dele, e se não passar a minha mão do lado, aonde ele foi rasgado no peito, lancetado aqui do lado, de forma nenhuma eu vou crer. E aí ele plantou a semente da incredulidade. Observe, irmão, vou só falar essa para os irmãos compreender o que é nós ligado na videira para dar fruto. Como que o homem de Deus e a mulher de Deus ligado na videira vai dar fruto? É plantando. Já está ligado. Plantando é falando. Se falar bem, virá o. Se falar mal, virá o mal. Essa doença nunca sai de mim. Vai ficar doente até morrer, mesmo sendo servo de Cristo. Esse mal, de vez em quando, de sempre em sempre, pega em mim e eu fico ruim. E é sempre assim, então vai ser sempre assim também. Isso aqui não tem cura para o médico, e eu já não tenho fé para curar esse trem, então vou continuar ruim. Então vai ficar ruim e vai morrer ruim. Né? Serve a Cristo que morre ruim, mas é salvo. Mas vai apanhar até morrer. Mas se dizer assim, mas se falar assim, não, ele morreu na cruz do Calvário, me concedeu libertação e me concedeu cura, essa enfermidade é um inimigo que vai sair da minha vida em nome de Jesus, ela vai sair da sua vida. Ela vai cair por terra. Essa enfermidade é um inimigo, essa prova é um inimigo, esse levante é um inimigo, vai cair? Ele vai cair por terra, porque você falou. Não espera Deus falar, não. É você que tem que falar, porque ele já falou. Aí o Senhor apresentou no meio deles tudo. Eles estavam tudo com medo e o Senhor se manifestou. Todo mundo desacreditou agora? Todo mundo agora acreditou porque estava vendo ele ressuscitado e manifestado ali diante deles.
Ficaram todo mundo feliz. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos, meio que sem voado, mas acreditando. E o Senhor lançou na face de todo mundo, porque eles não tinham acreditado na Maria Madalena e na outra Maria. Por que vocês não acreditou nos meus missionários, nas minhas missionárias, que eu comecei para vocês? O Senhor lançou em face a todos eles a incredulidade. Mas em Tomé era diferente. Em Tomé não podia ficar só ter lançado em face dele. Em Tomé tinha que ser diferente. O Senhor falou agora, Tomé, você acredita? Creio sim, Senhor. Não, mas vem aqui. Vem aqui. Eu vou explicar um pouquinho rapidinho, irmão. Vem aqui porque você plantou uma sementinha do mal, precisa arrancar ela. Tem que arrancar essa semente porque ela vai dar fruto. Então, antes que ela dê fruto, eu vou arrancar ela. Vem aqui. Coloca a sua mão aqui do jeito que você falou, porque você disse que se você não colocar, de forma nenhuma você vai crer. Então, se ele não colocasse a mão ali, ele seria um incrédulo, por toda a vida. Então, coloca a tua mão aqui. Deixa eu desmanchar o que você plantou. Põe a mão. Ele pôs. Senhor, mas eu já acredito, eu estou vendo. E eu já estou com as mãos no sinal, com a mão minha ligada aí no sinal do escravo, na sua mão. Eu já estou crendo. Não. Você falou mais uma palavra de maldição e de incredulidade. Coloca a sua mão aqui também. Toca aqui. Você plantou essa semente, tem que ser arrancada. Toca ela aqui. Aí ele tocou. Quando ele tocou, o Senhor desfez. O Senhor falou assim. Aí para completar, o Senhor foi e confessou outra palavra em cima dele, ajudando ele a fazer a confissão. O Senhor falou assim, não seja incrédulo, mas seja crente. Aí, ao poder dessa palavra, ao confessar essa palavra, ao plantar essa palavra, ele bateu de joelho no chão, Senhor meu e Deus meu. Tomé não é reconhecido como incrédulo. Ele não foi reconhecido como incrédulo, mas como crente, Senhor meu e Deus meu. Aí ele creu, porque a semente que ele plantou foi arrancada. A semente que ele plantou, o Senhor tirou, arranca, tira tudo. Porque agora você tem que plantar outra, essa aí não pode germinar. Arranca a semente do mal que você plantou esse ano, entendeu? E começa a plantar a semente do bem. Começa a plantar a semente que esse ano a sua vida vai ser uma vida de triunfo, de vitória. Que esse ano você vai passar bem, não é mal não. Que esse ano as portas vão se abrir, as janelas do céu vão se abrir, você será o crente abençoado, avivado, crente avivado. Começa a plantar. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque em 2024 e ainda em 2023, você vai começar a colher o que você está plantando nesse começo de ano. Você entendeu? E em 2024 ninguém vai te ver desviado nem caído, não. Vai te ver de pé na presença de Deus. Vai te ver vencendo. Vai te ver com a vitória, revestido dessa graça, dessa palavra e do poder do lavrador. Vai te ver. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoa cada um dos irmãos, né? Deus abençoe a igreja e essa oportunidade. As palmas glorificam o nome do Senhor, amém?